gostava de perguntar quem é que pode usar o Ramongela espiritual. Porque eu estou com uma dor de bochecha, a presidente da bochecha, e acho que preciso de Ramongela. E eu não sei se não haverá às vezes uma confusão que prejudica a nossa abordagem a estas questões entre o ser na relação e o ser na ação. Vou tentar explicar isto. O Ramongela, o estudo de Ramongela espiritual, ele pode ser aplicado pelo meu pai, pela minha mãe ou pelo meu irmão. O facto de ser um deles a aplicar o Ramongela espiritual não altera a natureza da minha relação com eles, não é? De outra maneira, há aspectos que nós podemos realizar todos, a nossa missão comum, porque fomos sendo configurados com Jesus através dos vários sacramentos, do batismo, depois da confirmação para a maturidade, depois eventualmente no sacramento da ordem, para serem configurados de uma maneira específica com Cristo de cabeça. E todos vão mantendo a mesma missão, a sacerdotal, perfeita e real. E às vezes, por causa disso, às vezes dá a sensação que só é claro que se for o meu pai a colocar o Ramongela, ele vai fazer de uma certa maneira, não é? Se calhar põe deste lado e depois dá um lado daquele a dizer, avança. Se for a minha mãe, põe o Ramongela e é capaz de dar um beijo na testa a dizer, e se for o meu irmão, se calhar é de outra maneira. Portanto, cada um tem a sua maneira própria de realizar essa missão. Mas, na verdade, o Ramongela espiritual queríamos dar a graça de Deus que nós, como administradores, podemos dar uns aos outros, ela precisa de passar e se calhar pode passar de várias maneiras. Não sei se estou a ser claro na minha... Obrigado, Dr. Luís Marques. Já agora, fazendo também um exercício de conhecermos o rosto que temos no Serviço da Igreja Diocesana, eu lembrava só que o Dr. Luís Marques, que acabou de pôr esta questão, é o secretário do Conselho Pastoral Diocesano. Portanto, digamos, nomes a funções e a serviços que administramos, não sei, na Igreja Diocesana também. Completamente de acordo. Agora, mas quem não, para muitas pessoas, e está aqui a gente a ver isso, que sabe, quem não for à Quinta de Baldoeiro no dia de Santa Mar, é amanhã? Não, é uma desgraça aos ossos. Mas estou a falar a sério. Isto está, é cultural. O povo tem estas coisas. Há um ditado muito bonito que diz assim: quem se veste de ruim pano, veste-se mais que uma vez. Ruim pano. Veste-se mais uma vez por ano. Não conhecia, mais intervenções. Eu certamente não vou pedir, por favor. Estamos num espaço de algo muito aberto, muito se esforça. O Sr. Dom Virgílio aqui à frente mesmo. A minha questão fundamental, eu gostaria de ouvir de que maneira, de que modo, com que método é que nós havemos de tornar a Igreja Diocesana de Coimbra em todas as suas comunidades mais ministerial. 3 pontos fundamentais, se fizerem favor. Concretamente, a realidade de Diocese é diferente. Portanto, primeira, eu punha 3 atitudes. A primeira, a caridade pastoral, em todos aqueles que formamos a comunidade, uma maior profundidade espiritual e sermos capazes de encarnar a realidade onde estamos para perceber aí aquilo que é preciso fazer. Porque não pode haver, para realidades diferentes, respostas iguais. E isso é encarnar concretamente, e aí devemos perceber o que é que ali, como é que se há de exercer ministerialidade
no Estado Nordeste, ou na unidade pastoral de Oliveira do Hospital, como que é diferente da unidade pastoral da minha gata, ou de São de Doce, porventura, ou de 5 Vilas, ou como se chama, de ancião. Depois, a questão da intimidade, porque eu acho que, por muito que estudemos e por muitas estratégias e planos, o Senhor, e acredito profundamente nisso, o Senhor vai nos inspirando. E a caridade pastoral é aquilo que eu há pouco dizia, tem a ver com a questão da forma como nos relacionamos uns com os outros na comunidade e depois como olhamos e nos relacionamos com o mundo. E o Padre Nuno, não quero. A Igreja, como é que dizia? Na Igreja e no mundo, não é? A conjunção, em vez de ser. Quando surge esta questão de ministerialidade e como é que nós podemos ter gente mais envolvida, a primeira ideia que me vem à cabeça é sempre convocar pessoas. Isto é, chamar pessoas concretas para serviços concretos. É verdade que elas podem não estar ainda formadas, mas elas podem não estar ainda a sentir a formação. Portanto, eu com isto quero dizer o quê? Tem havido uma insistência grande, do qual eu não discordo, na formação. Mas eu acho que às vezes a colocamos no sítio errado. E agora vou ver se eu consigo explicar o que quero dizer. Começamos pela formação, para depois chegar à ação. Com o Papa Francisco, levantou-se uma questão que é esta ideia dos discípulos missionários. Não é? Primeiro discípulos, depois missionários. Mas o Papa Francisco disse a certa altura que não era primeiro discípulos e depois missionários. Disse que era discípulos, missionários. Porque ao mesmo tempo que somos discípulos, somos missionários, ao mesmo tempo que somos missionários, reforçamos o sentido de discípulos. Se eu estou à espera de uma comunidade cristã trabalhar só com aqueles que estão formados, eu corro riscos de ter ou sempre os mesmos, ou ter pessoas que, a certa altura, começam a não deixar espaço para aqueles que são os mais novos ou diferentes. Portanto, eu diria que a primeira coisa é convocar, claro, em níveis diferentes, convocar pessoas que não estão ainda na comunidade, convocá-las, trazê-las para uma ação concreta, desde que tenham algumas competências mínimas, desde de ser ministro de qualquer coisa, ou ter uma responsabilidade, pressupõe características e capacidades. Podem até não estar na comunidade cristã no sentido pleno, mas podem estar com uma disponibilidade e uma presença que precisa ali de um bocadinho de evangelização. Claro que há desafios concretos. Eu posso chamar uma pessoa para um trabalho se ele simplesmente não vai à missa, não tem ligação à comunidade. Mas a primeira coisa para mim é convocar pessoas, uma espécie de dimensão mistagógica na pastoral. É primeiro eu convoco as pessoas, dou-lhes uma tarefa e uma missão. Depois as pessoas dizem, mas eu não sou capaz, certo, vamos trabalhar sobre isso. O segundo ponto é acompanhar essas pessoas. Quando eu digo acompanhar, eu penso que aqui o papel dos padres e das pessoas com mais responsabilidades nas comunidades estão exatamente aqui. Não é logo começar a exigir, é acompanhar as pessoas, é convocar as pessoas, é dar um bocadinho de espaço, é avaliar o processo. Por exemplo, imaginem um catequista. Como é que nós levamos catequistas numa comunidade? É difícil, por vários motivos. Mas é convocar alguém, junto a alguém que tenha competências e capacidades de relação, porque depois às vezes eu chamo um jovem catequista, depois junto uma pessoa que diz, não sabes nada, tens de fazer não sei o quê. É assim. Pronto, assim não consigo arranjar ninguém. Ou então, muitas vezes nos coros dizem assim, é preciso chamar os jovens para o coro. Já não cai nesse erro, já passou. Mas eu no início, pronto, lá ia convidar 2 ou 3 vítimas. Eles lá iam e passar 3 dias, eles não cantam nada, os padres nunca chegam a horas, eles não sei o quê, pronto. Não é preciso ter o acolhimento, trabalhar o espaço para acolher estes novos convidados. Mas depois acompanhá-los, o segundo ponto, acompanhá-los. E acompanhá-los é pessoalmente e comunitariamente. Ou seja, a experiência comunitária faz muito, a experiência litúrgica, sobretudo a Eucaristia, faz muito da experiência daquela disponibilidade de coração. E eu diria que em terceiro lugar, sim, a formação. Ou seja, em terceiro lugar, quando eu digo isto em terceiro lugar, é quando há uma sede, eu tenho uma tarefa, eu sou animador juvenil. Tenho algumas características, liderança, mas não percebo de algumas coisas que são essenciais. Então começo-me a formar, começo a ir à procura de formação ou começo a estimular que essa pessoa se comece a procurar a formação.
O problema hoje da formação, e agora aqui só mais uma nota sobre a formação, o problema hoje da formação é como é que nós podemos formar pessoas com idades tão diferentes, entre os 20 e os 80 ou 100 anos. Como é que nós podemos formar essas pessoas? Os modelos de formação são distintos, a capacidade de atenção, as percepções, a tecnologia e não só. Então, como é que podemos formar as pessoas? Desde logo na relação, porque aqui não há nenhum drama sobre a relação, não é preciso ser especialista em tecnologias para se formar na relação, mas é preciso também atender às necessidades das próprias pessoas que temos ali à frente. Ou seja, eu não posso, o Padre Lô falou a certa altura de um aspecto que eu acho que é muito importante, que é a criatividade. Eu não posso estar a estimular jovens, em termos de uma participação numa comunidade, a apresentar os modelos de sempre. Tem que criar aqui também alguma criatividade que seja uma criatividade cristã, inspirada, não é preciso estar a descontextualizar as coisas. E eu só termino com mais um aspecto, que é, para mim já tive a ver que está a ter dado uma palavra que é muito simpática para a Diocese de Coimbra, que é CAF, que é convocar, acompanhar e formar. Tu que gostas destas coisas, já tenho o ano pastoral deles ouvido com estas 3 palavras. Mas só dizer uma coisa, um dos aspectos que eu acho muito importante na comunidade, para acolher as novas pessoas, é o ambiente que nós queremos. O ambiente é uma coisa que não está em nenhum destes tópicos, mas eu diria que é o cenário. O ambiente, eu tenho, com isso termino, quando era eu tenho um trauma de infância, tenho vários traumas de infância, mas a minha mãe obrigava-me a rezar todos os dias à noite, não é? Propriamente o trauma não tem. A oração dizia assim, um miudinho estava de joelhos, era um desenho, e dizia assim, Senhor, faz com que os maus sejam bons e que os bons sejam simpáticos. Esta foi a minha oração durante anos, mas já não sei com aquilo. Minha mãe dizia, já rezaste? Não, então lá, diz lá em voz alta, Senhor, faz com que os maus sejam bons e que os bons sejam simpáticos. Ser simpático não é pouco, não é pouco. Acolher bem, ser simpático, ter uma atitude de proximidade e de simpatia, não é um pormenor, é um pormenor. Posto que o Sr. Virgílio lançou a questão às 3 pessoas, também diria aqui alguma ideia. Fugindo daquela concepção ou acessão de ministérios técnica, que ouvimos aqui hoje de manhã, e vindo mais à ideia de serviço, eu penso que é muito importante mesmo cuidarmos da qualidade das nossas estruturas, das estruturas. Pode ser um aspecto que nos passa muito ao largo, mas eu costumo confrontar, como costumava antigamente, confrontar as pessoas com a ideia do vinho e da pipa. É aceitável que toda a gente considere o vinho mais importante do que a pipa, mas uma má pipa estraga o vinho todo. Pronto. E sem pipa não há vinho. Por isso, eu colocaria esta ideia como fundamental. Os conselhos pastorais têm que trabalhar bem. Senão, ao fim de 4 anos, acabaram por não fazer nada e destruir ainda mais do que fizeram. As equipas de animação pastoral têm que trabalhar bem, senão estragam mais do que acabam por construir. Cada um de nós tem que trabalhar bem. Trabalhar com rigor, trabalhar com consciência, saber o que é que está a fazer, saber para quê e como. Esta questão do rigor é ou melhor, ao oposto ao contrário. A questão da criatividade é indissociável da questão do fazer bem. Fazer bem. Esta primeira ideia e fazer bem, nomeadamente nas nossas estruturas. Uma segunda ideia que me parece que eu vou dizer é muito importante é o discernimento dos carismas, ou se quiserem das qualidades, fazemos mais simples, das qualidades que as pessoas têm. Perceber quais são as qualidades que as pessoas têm e onde é que elas podem ajustar-se ao serviço de qualidade. Para mim isto é importante, sabe, de convidar para eu ir cantar lá no coro, eu não chamo estúpido a mim, chamo estúpido à pessoa que me fez esse convite. Mas para um conjunto de situações, convidamos pessoas que não têm potência nenhuma para aquilo. Este trabalho de discernimento dos carismas, das qualidades das pessoas, e eu acho que colocaria também como extremamente mal. Há um terceiro aspecto que eu gostava de focar. Eu tenho muito medo de usar a palavra porque estive profissionalmente colado a ela durante muito tempo e colado também a uma instituição vinculada a ela, que é a palavra caridade. Eu tenho um medo brutal de utilizar, falando logo no segundo das vantagens nas cabeças das pessoas. De qualquer modo, a caridade, no sentido
da espiritualidade, do acompanhamento espiritual, aquela caridade que tudo suporta, tudo crê, tudo avança, tudo espera, com Deus a esperança, para mim é fundamental. O Padre Rufo, um pouco ironizando, brincando, como sempre, muito bem, com aqueles perguntas, aquilo que andamos a discutir, e temos um bocadinho, temos todos que nos converter, mas isso é para todos, a esta caridade fraterna, de vermos os outros como irmãos. E, pronto, não sei se isto responde à pergunta também, mas seriam as notas que eu começava. Entretanto, continuamos. Eu queria perguntar ao Sr. Padre Nuno como é que os párocos... Eu não estou quem sabe, está aí. Força, diga-se primeiro, não sabe, agora faz favor. Eu sou Fernando Inocêncio, da Paróquia de Mira. E então gostaria de saber como é que o nosso pároco, por exemplo, consegue, ou pode conseguir, sensibilizar os 10 ou 12 leigos de Mira a adquirir formação, nem que seja pontual, assim, de vez em quando. A começar por mim, é muito raro isso. E por isso é que a formação é fundamental, já foi dito. Estamos num mundo carenciado de muitos valores e eu vejo aqui uma dose de pessimismo da parte dos seus padres em relação à Igreja e em relação a tudo, mas foi como dizia a parábola do Evangelho: não tenhas medo, não há de faltar padres e sacerdotes e pessoas responsáveis que levem por diante esta magnífica ação da católica, e não podemos é perder tempo, porque as outras comunidades estão no terreno e estão mais atentas e vão apanhando lugar, e às vezes é porque o nosso espaço fica vazio e eles apoderam-se. Como é que os párocos vão conseguir, daqui para o futuro, formar? Porque já disse, já te faz apelos, fazia apelos na homilia, no ombão, mas eu acho que o apelo, apelar, chamar pessoas não é suficiente, é preciso ir ao encontro delas. E a gente sabe as pessoas com qualidades que às vezes não estão lá quando ele faz chamadas, quando ele faz apelo, não estão lá. É preciso ir ao encontro delas para que não faltem pessoas para a catequese, para os serviços sociais, para isto e para aquilo. Não faltam pessoas de boa vontade. E então, outra recada é que a formação dos leigos não pode passar só pelo elemento masculino, tem que sensibilizar também o cônjuge, porque um andar a puxar para um lado e outro andar a puxar para o outro não dá certo, e às vezes a coisa se controla, porque isso tem de ser uma ação conjunta, e até com os filhos, quando eles já são assim crescidos, para não desanimarem aqueles, porque às vezes dá a impressão que vamos com uma celebração como que cheios de medo da crítica, com medo de ser apontados, e há um grande trabalho a fazer nesse aspecto. Quando eu digo chamar, eu não digo chamar do ombal para baixo. Isto não, nem sequer dar avisos. Os avisos já não é para convocar pessoas. Os avisos muitas vezes é para que a comunidade saiba que há uma vitalidade existencial. Se eu disser, eu nem quero, para dizer a verdade, eu não faço esta afirmação porque eu não quero dizer assim, olha, eu precisava de leitores, quem é que oferece? Eu não quero fazer isso. Porque depois corro um risco, como já se falou aqui no discernimento, de ter uma pessoa que não sabe ler. Portanto, eu não estou preocupado, nem quero que as pessoas propriamente se ofereçam para os serviços ou para as coisas. Eu quero conhecer o máximo possível de pessoas, ou pedir ajuda a outros, para ir falar com essas pessoas pessoalmente, ou para ter uma relação, como eu costumo brincar, que as pessoas já não conseguem dizer que não.
porque a intensidade da relação na comunidade é suficiente para que as pessoas que já recebem também se sintam devedoras dessa ação. Eu estou ligado a muitos secretariados, eu não sei se isso é melhor ou pior. Tenho uma vantagem que eu recebi muito bons elementos de muito do trabalho já realizado. Mas eu estou ligado até a demasiados secretariados. E cada uma destas pessoas tem que ser convidada individualmente, temos que as animar, depois as pessoas não têm todos o mesmo nível de compromisso. Se nós, no final do ano, percebemos que uma pessoa não está comprometida com aquele secretariado, com aquela tarefa que lhe foi convidada, temos que pedir para sair e vamos à procura de outra pessoa. Isto dá muitas horas de trabalho, porque isto não é só dizer coisas, não é chamar quem eu quero, é chamar quem é preciso para aquele lugar. E às vezes até não tem que ser pessoas que concordem connosco, nem tem que ser pessoas que só pensem como nós. Às vezes são pessoas que são mais difíceis, são mais duras, que nos dizem, até no meu caso, muitas vezes procuro, quando tenho essa percepção, pessoas com quem tenho a noção de seriedade, mas que sejam até muito contrários na minha perspectiva em relação a muitas das minhas opções, ou algumas, não digo muito. E, portanto, esse trabalho é possível por qualquer um de nós. Agora, o trabalho paroquial, não ser parco agora, o trabalho paroquial, como o trabalho noutros lados, absorve muito. Sim, mas nós temos que, a certa altura, fazer opções. E isso é que é difícil também para nós, não é fácil. Nós temos gente boa em todo o lado. E nós, já estive em paróquias onde não havia quase ninguém, até para ler, para dar um exemplo, não é? Eu estive em sítios onde eu pensava que as pessoas todas sabiam ler. E há 20 anos cometi a seguinte gafe técnica. Fui a uma capela durante a semana e as pessoas mais velhas não respondiam à missa. Os mais velhos aqui é que não respondem à missa, isso não era normal para mim. Para mim, os mais novos é que podiam não conseguir responder. E tive uma ideia brilhante. Pensei, vou a Coimbra, vou comprar um livrinho com o ritual, lá, com as respostas dos leigos, e pensei, isto vai ser espetacular. Cheguei lá todo bem disposto e disse, tive uma ideia. E distribuí os livrinhos. E disse assim a senhora, o sapato não nos leva mal, mas nós não sabemos ler. E eu nem sabia onde é que me havia de ter. Já nem sabia se recolhia os livros, se os deixava lá. Portanto, nós estamos a falar de realidades muito diferentes. E tive em sítios onde havia tanta gente com tanta capacidade e com tanto know-how, que eu passava o tempo a pensar o que é que eu posso encontrar para que estas pessoas possam dar um verdadeiro contributo a partir dos dons que têm à comunidade. Agora, esse jardineamento é muito difícil e pronto, quem é parco sabe disso. Umas vezes não temos as pessoas, outras vezes não temos a dimensão, a atividade que possa incluir isso. Há várias realidades, não vou dizer que são todas iguais, mas também há poucos convites. E o Evangelho é feito de convites, ou seja, convites às pessoas certas. E há outras pessoas que ficam no mesmo lugar demasiado tempo. A começar nos parques, pode acontecer também, em alguns casos. Eu tive um parque ter 50 e tal anos, mas era outro tempo. Mas isso aí é que não renova nada. Portanto, essa tensão não é fácil. Também não é agora as pessoas por idade irem-se embora. Há equilíbrios. Agora, o desafio é convidar como no Evangelho. Jesus saiu de casa e foi convidá-los onde eles estavam, no trabalho, na vida deles concretos. Foi chamá-los como. Nada de novo. Eu vou permitir apenas mais uma intervenção. Força. Eu sou Mira, o meu nome é Albino Petrolino, trabalho na igreja, na pastoral da igreja há muitos anos, desde 1969. E há bocado, quando ouvi o padre Tiago de Freitas sobre a sintonia, de certo modo, entre o Papa Paulo VI e o Papa Francisco, lembrei-me de uma frase que eu vi uma vez numa revista. Eu na altura era catequista, gostei sempre de ler revistas ligadas à catequese e não só, e à pastoral da igreja, porque teve sempre muito gosto em me formar através da leitura para melhor poder render na minha ação de catequista para as crianças na altura e não só. E para Agradecer. sim. Mas um bocadinho colocar essa pergunta, senão estamos... Sim, então é o seguinte.
E ouvi uma frase do Papa, ele ainda não era Papa, Paulo VI, que ele há cerca de isto deve ter sido lá no fim dos anos 50, em que ele dizia, naquele tempo, aos padres: não estamos em tempo de estar à espera que os homens venham falar connosco. Os padres têm que ir a esses tempos da técnica falar com os homens. Ora, os tempos da técnica nesse tempo era o tempo da indústria, do ferro, nos anos 50, estava em força. Temos que ir ao encontro deles. Isto já lá vão 60 e tal anos. Então hoje há mais necessidade disso. É por isso que eu gostava que os padres são cada vez menos e apostassem mais nos seus leigos, principalmente que têm informação e que podem dar mais à Igreja. Porque apostar na formação também dos seus leigos. O Dom Carlos Azevedo dizia há cerca de uns 15 anos ou 20, não posso precisar, que a santa que tem mais devotos é a santa ignorância. E que muitos leigos precisam de formação, eles têm vontade de trabalhar, mas às vezes também metem as suas gáfias, porque não têm a formação necessária para dar o seu contributo de forma a que a Igreja possa crescer mais e melhor. E eu, sinceramente, gostava que o nosso amigo Fernando falou que estamos cá os santos, tivesse mais gente para esta formação, para que a Igreja possa render mais e melhor. Eu tinha mais coisas para dizer, mas o tempo é curto, fica bom. Sim. Pronto, ficamos bem todos com este desafio, que não é só um desafio dos párocos, é um desafio de toda a comunidade, e das equipas de animação pastoral, dos conselhos pastorais, enfim, de toda a comunidade. Nós vamos dar já de seguida a palavra ao Sr. Dom Virgílio, do dia, da manhã e da tarde neste conjunto. Fica também para voltar a uma citação do mesmo documento e similar do Papa Francisco: o tempo é maior do que o espaço, e todo o dia foi um testemunho de uma caminhada do que estamos a fazer neste nosso tempo, que ainda não acabou, que vai continuar, que se calhar, se formos fazendo esta reflexão, estes debates, estes encontros, refletindo nos carismas, havemos depois de ter ministérios mais conscienciosos, mais ativos e mais construtores da comunidade e mais construtores também da evangelização do mundo. Ou se quisermos, uma instância evangélica do próprio Reino de Deus.